Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, meus irmãos. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Desde já, meus irmãos, aproveitando que todos estão em pé, abram as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus amado, graças e glórias damos a Ti. Louvamos e bendizemos ao Senhor, pois Tu és o nosso Deus, o Deus Altíssimo e o Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui, Senhor, uma vez mais na Tua casa, buscando de Ti uma palavra para os nossos corações, para nutrir as nossas almas. Aqui está a Tua igreja que já Te louvou e Te exaltou. E neste momento, Senhor, pedimos a Ti, pelo Teu Espírito Santo, que venha falar a cada vida, a cada coração neste lugar, a cada alma que acompanha este culto, que o Senhor fale particularmente, Senhor, suprindo todas as necessidades espirituais da Tua igreja. Assim Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai, certo da Tua palavra, que há de nos alimentar nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Podeis se assentar e exaltem ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Meus irmãos, nos últimos domingos nós temos meditado nesses fundamentos elementares da doutrina de Cristo, fundamentos extremamente importantes para nós cristãos, pois esses fundamentos compõem a base da fé cristã. Aleluias. Primeiro nós falamos do fundamento do arrependimento de obras mortas, onde nós vimos que obras mortas são pecados, e pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E que também o pecador não convertido, ele vive na prática das obras da carne. E que todos precisam se arrepender e deixar de lado essas práticas, pois só conduzem à morte. Na sequência, o nosso irmão Fernando, ele ministrou a respeito do fundamento da fé em Deus, onde nós vimos que, ao ouvir o Evangelho e se arrepender, é necessário ter fé em Deus e em sua obra redentora através de Cristo Jesus. Cristo Jesus que morreu na cruz, levando consigo os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluias. E que o perdão dos pecados e a salvação somente é acessível por meio da fé, pois pela graça sois salvos por meio da fé, diz a palavra do Senhor. Mas alguns apontam para Buda, outros apontam para Maria e outros para Maomé. Mas a palavra do Senhor diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Cristo Jesus, homem. Aleluia. E na sequência, o nosso irmão Ismael, ele ministrou a respeito do fundamento de instrução de batismos, onde nós vimos que assim que um pecador, ele, ao ouvir o Evangelho, ele crê em Jesus Cristo e o confessa como Senhor da sua vida, ele recebe o Espírito Santo. Aleluia. Mas também é necessário que o agora novo convertido, ele batize nas águas, como sinal público de arrependimento e de conversão, e para também fazer parte e entrar em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. E todos nós agora, cristãos, precisamos buscar o batismo no Espírito Santo com fogo, para sermos revestidos de poder, a fim de cumprirmos aquilo que for a nós designado por Deus o Pai. Aleluia.
E hoje, pela graça do Senhor Jesus, nós falaremos sobre o fundamento da imposição de mãos. Aleluias. E o escritor dos Hebreus, ele coloca a imposição de mãos como sendo um dos fundamentos básicos da fé cristã. E nós vemos a imposição de mãos ser usada em muitas igrejas, na nossa igreja, mas será que nós temos o discernimento do que a palavra do Senhor diz a respeito disso? Então, meus irmãos, nesta noite nós iremos buscar na palavra entendimento do que o Senhor nos diz a respeito deste fundamento que é extremamente importante para nós e compõe a base da fé cristã. E é provável que o propósito deste ensino, na carta aos Hebreus, ao qual lemos aqui, era esclarecer sobre quem, se pessoas, se animais, se coisas, e em quais situações, em quais ocasiões impor as mãos. Porque ao meditarmos no livro de Hebreus, na Bíblia, por completo, desde Gênesis até Apocalipse, veremos que os hebreus, eles já tinham conhecimento sobre a prática de impor as mãos. Então, olhando lá para o Antigo Testamento, nós veremos que a imposição de mãos, ela era aplicada para invocar bênçãos sobre outra pessoa. Em Gênesis, no capítulo 48, versículo 14 em diante, nós veremos Israel, ele estendendo as suas mãos sobre a cabeça de Efraim e Manassés e os abençoando. Israel, ele estende a sua mão sobre a cabeça daqueles rapazes e invocam as promessas que Deus fizera aos seus antepassados, para que elas também se cumprissem na vida dos seus descendentes. Aleluias. Nós vemos também a imposição de mãos no Antigo Testamento, ela ser aplicada para consagrar uma pessoa para uma missão ou um certo serviço. No livro de Números, capítulo 27, versículo 23, nós vemos Moisés, ele impondo as mãos sobre Josué e o consagrando como seu sucessor. Moisés, ele coloca Josué diante de toda a comunidade de Israel, impõe a mão sobre ele e o consagra como a partir dali o líder que conduziria aquele povo na direção da vontade de Deus. E nós vemos também, meus irmãos, no Antigo Testamento, a imposição de mãos, ela ser aplicada para rituais de sacrifício. Nós lemos lá em Levíticos, capítulo 1, versículo 4, nós vemos que a imposição de mãos, ela acontecia sobre animais, e esse animal, posteriormente, ele era sacrificado, como holocausto, como expiação do pecado do povo. Aleluias. Então essas são as aplicações que nós extraímos do Antigo Testamento, da época da lei. Então nós vemos que os hebreus, que eram judeus, que se converteram ao cristianismo, eles já conheciam, já era familiar para eles a prática de impor as mãos. E agora, meus irmãos, ouvindo isto, talvez você esteja se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Nós que somos cristãos, salvos pela graça, o que este ensino tem a ver comigo? Agora vamos olhar para o Novo Testamento, a época da graça, o que a palavra do Senhor tem para nos instruir aqui, aleluias. E nós veremos que nos livros do Novo Testamento, a começar dos Evangelhos, a imposição de mãos ela é aplicada de diversas formas diferentes também. E nós falaremos aqui de cada uma delas, onde a primeira aplicação, ela é também invocar bênçãos sobre outra pessoa. E o texto ao qual lemos aqui, para ser a base dessa exposição, é Marcos capítulo 10, versículo 16, que diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Nós bem sabemos, meus irmãos, que criança não se batiza, pois é necessário ter discernimento de pecado. E o batismo, ele só ocorre depois do arrependimento e da fé em Deus. Então, criança se apresenta diante de Deus e impondo as mãos sobre o pequenino, sobre a pequenina, se invoca as bênçãos de Deus sobre a vida daquela criança, em nome de Jesus. E era isso que o nosso Senhor estava fazendo aqui, ao qual lemos em Marcos. Ele recebia as crianças e impunha as mãos sobre elas e as abençoava.
Aleluias. E como nós vimos o nosso querido irmão fazendo aqui após eu assumir, ele impôs as mãos sobre mim e declarou bênçãos do Senhor sobre a minha vida, e eu recebi em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E a próxima aplicação de imposição de mãos que nós encontramos no Novo Testamento é impor as mãos para ministrar o batismo com o Espírito Santo. Nós temos aqui vários exemplos, eu gostaria que os irmãos acompanhassem nas suas Bíblias. Eu não sei se os irmãos conseguem colocar no slide também, mas é importante que todos acompanhem. A maioria está no livro de Atos, para que nós sejamos edificados diretamente pela palavra do Senhor. O primeiro exemplo, ele está em Atos, capítulo 8, versículo 14. Que vai falar acerca dos novos convertidos em Samaria. Diz assim a palavra do Senhor: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, abre parênteses, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus, fecha parênteses. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O outro exemplo que encontramos aqui está em Atos, um pouquinho adiante, capítulo 9, versículo 17, vai falar acerca de Saulo de Tarso. Diz assim a palavra do Senhor: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu ao caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Aleluia. Próximo exemplo está em Atos, capítulo 19, a partir do versículo 1, que fala acerca dos discípulos em Éfeso. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles lhes disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aleluia. Em todos esses exemplos, esses casos ao qual lemos aqui, meus irmãos, o Espírito Santo ele foi concedido através da imposição de mãos, seja pelos apóstolos, seja por um discípulo, aqui no caso Ananias. Mas esta não é a única forma de o Espírito Santo ser concedido àquele que crê. Se nós lermos em Atos, capítulo 10, versículo 14, veremos que Pedro, ele está pregando a Cornélio, a seus familiares e a seus amigos, que estavam ali reunidos. E Pedro, ele começa a falar sobre o perdão dos pecados através da fé em Jesus Cristo. E de repente o Espírito Santo ele caiu sobre todos eles naquele lugar, sem que houvesse a necessidade de Pedro lhes impor as mãos. Então, meus irmãos, nós vemos que cristãos cheios do Espírito Santo, impondo as mãos e orando sobre aqueles que creram, mas não receberam o Espírito Santo, era quase que um padrão no livro de Atos. Mas nós não temos uma instrução clara, uma ordenança para fazermos o mesmo. Mas assim como foi com Ananias, que Jesus Cristo falou diretamente a ele: vai em tal lugar, impõe as mãos sobre a cabeça de Saulo e ministre o Espírito Santo na vida dele. Se o Espírito Santo falar ao seu coração para fazer o mesmo na vida de um novo convertido, faça. Ouça, seja sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. Mas nós temos instruções na palavra do Senhor em relação a este tópico.
As instruções para nós cristãos está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Eu não sei o que você tanto tem buscado na sua vida. Você sabe, o Senhor sabe, porque Ele sonda os pensamentos e os corações através da sua palavra. Mas nessa noite o Senhor, Ele nos exorta, Ele nos instrui a buscarmos o Espírito Santo, a buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. E além de nos instruir a fazer, a palavra do Senhor nos mostra como fazer, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, falando entre vós com salmos. Quando nós nos reunimos como igreja, ou entre irmãos, na casa de um, na casa de outro, sobre o que nós temos falado? Será que murmurações? Será que reclamações? Será que sobre a tristeza, o sofrimento, aquilo que tem afligido a nossa vida e a nossa alma? Será que sobre coisas vãs que nada edificam o espírito? Mas o Senhor está nos exortando a buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, falando entre nós com salmos. Ao invés de você falar dos seus problemas, você começa a declarar para o seu irmão e ele para você: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Aleluia. Eu convido os irmãos para irem lá em Salmos de número 97. E neste momento você imagine as situações que têm te trazido tristeza. E ao invés de você falar dessas situações que têm te trazido tristeza, juntos iremos ler esse salmo, que diz assim: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo, que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos inimigos. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Aleluia. Essa é uma das instruções da palavra do Senhor, meus irmãos. Converse sobre salmos, declare salmos, ore salmos. Fazendo isso, você será cheio da presença de Deus, você se encherá do Espírito Santo. Aleluia. E a instrução seguinte é: entoe e louve de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais, meus irmãos. Quais são as canções, quais são os hinos que têm saído das nossas bocas? Será que falando sobre, de novo, as nossas tristezas, que as coisas têm sido difíceis, que está difícil continuar caminhando? Mas não é dessa forma que nós seremos cheios do Espírito Santo, mas entoando canções e hinos que exaltem o nome do Deus Todo-Poderoso, ao Deus que era e é e há de vir,
o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, o Deus que criou os céus e a terra e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E não adianta nada nós louvarmos apenas com os nossos lábios, mas que venha do íntimo do nosso coração e saia pelas nossas bocas canções e hinos que realmente exaltem ao Deus Todo-Poderoso. E fazendo isso nós seremos cheios do Espírito Santo, nós seremos cheios da presença do Senhor. Aleluia. E a próxima instrução diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Notem, meus irmãos, que as instruções acabam tocando sempre no mesmo ponto. Não olhe para as suas tristezas, não olhe para a sua dificuldade, não olhe para os seus problemas, mas olhe para a sua vida e veja aquilo que o Senhor já tem feito. Olhe para a sua vida e veja aquilo que o Senhor já tem concedido. Ao invés de você olhar para Deus e reclamar e murmurar e falar da sua tristeza, do seu sofrimento, agradeçam. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia de vida. Eu te agradeço, Senhor, pela minha saúde. Eu te agradeço, Senhor, pela minha família. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos que aqui estão. Eu te agradeço, Senhor, pelo oxigênio que eu tenho para respirar. Eu te agradeço, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor coloca na mesa da minha casa. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. E fazendo isso, nós nos encheremos da presença de Deus e do Espírito Santo. Mas não basta fazermos isso apenas uma vez. Talvez você comece a falar dos salmos, talvez você comece a entoar canções que venham do seu coração e exalte ao Senhor, e você comece a agradecer ao Senhor sobre todas as coisas que Ele tem feito na sua vida, e você se enche do Espírito Santo e começa a falar em línguas e se alegra. Mas este é um exercício constante, diário. Todos os dias fale dos salmos, todos os dias entoe canções que venham do seu coração, que exalte ao Senhor. Todos os dias agradeça por tudo aquilo que o Senhor tem feito e concedido na sua vida. Dessa forma, constantemente você andará cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a próxima aplicação de imposição de mãos que encontramos no Novo Testamento é para comissionar ou autorizar um cristão a cumprir um ministério ou um serviço específico. Quem esteve aqui no culto ontem à noite de Santa Ceia, viu exatamente isto acontecer. E é um momento maravilhoso, meus irmãos, poder contemplar o Senhor separando obreiros e a sua igreja, junto com o líder da igreja, o autorizando para seguir naquela vocação, para seguir naquele serviço, naquele ministério. E os exemplos que encontramos na palavra do Senhor, em Atos, capítulo 6, versículo 1, vai falar acerca da separação de diáconos para servir as viúvas. E diz assim a palavra do Senhor: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Aleluia. O próximo exemplo está em Atos, capítulo 13, versículo 1 até o 3, que fala sobre a separação de Barnabé
e Saulo para missão, trabalho missionário. Diz assim a palavra do Senhor: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra o que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aleluia. A imposição de mãos, neste caso, acompanhada de jejum e oração, ela foi aplicada pelos líderes da igreja, a fim de comissionar, a fim de autorizar aqueles homens de Deus para os respectivos ministério e serviço. Vemos aqui diaconato e o serviço missionário. Aleluia. Então, neste caso, meus irmãos, nós vemos os líderes da igreja impondo as mãos. Isso não é algo que nós, cristãos obreiros, devemos fazer, mas respeitar a liderança da nossa igreja, que representa a autoridade da igreja. Aleluia. Os presbíteros, os pastores. Mas, se formos lá para o livro de Timóteo, veremos que Paulo, ele complementa esta palavra, advertindo a Timóteo quanto ao uso da imposição de mãos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Paulo está dizendo para Timóteo, para ele não separar, para ele não escolher alguém precipitadamente, sem que este demonstre evidências de que realmente é genuinamente convertido, sem que este demonstre que cumpre os requisitos básicos para aquele serviço, para aquele ministério ao qual está sendo confiado a ele. E se nós voltarmos na separação dos 7 diáconos, veremos quais eram as características que aqueles líderes da igreja antiga procuravam nesses homens. E a palavra do Senhor nos descreve como homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E Paulo está dizendo aqui para Timóteo que se ele não observasse para esses pré-requisitos, e ele separasse alguém que espiritualmente não fosse capaz para honrar aquela responsabilidade, e se essa pessoa viesse a pecar, Timóteo ele seria cúmplice desses pecados, Timóteo ele seria cúmplice desses erros. Tal a importância deste ato, meus irmãos. Então, para todos aqueles que têm esta responsabilidade de impor as mãos e separar homens e mulheres de Deus para a obra do Senhor, é necessário muita cautela, porque é algo extremamente sério. E se feito de qualquer jeito, todas as consequências que vierem, aquele que autorizou será cúmplice também. Aleluia. E a quarta aplicação que encontramos no Novo Testamento em relação à imposição de mãos é para ministrar cura ao enfermo. Aleluia. Nós lemos em Lucas capítulo 4, versículo 40, falando do ministério de Jesus, que diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam, e ele, Jesus, os curava, impondo as mãos sobre cada um. Se nós lermos os evangelhos, veremos que a maioria das vezes que Jesus ministrava uma cura, ele impunha as mãos sobre o enfermo. Mas também encontraremos outras vezes ao qual ele simplesmente declarou uma palavra. Aleluia. Mas no que isso se aplica para mim e para você, irmãos? Vá para Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20, que diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Nós vemos aqui Jesus ressurreto. Ele aparece aos apóstolos e lhes dá uma ordem, a qual todos nós conhecemos muito bem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Jesus, ele fala acerca de alguns sinais que seguiria todos aqueles que crescem. E dentre os sinais, nós veremos que Jesus diz: imporão as mãos sobre enfermos e eles serão curados. Esta palavra ela é muito conhecida, meus irmãos. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem, mas nós precisamos interpretá-la dentro do seu contexto. E porão, e estes serão os sinais que seguirão os que crerem. Os sinais, eles estão diretamente conectados com a ordem dada anteriormente, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou seja, todos esses sinais descritos por Jesus, inclusive impor as mãos sobre os enfermos e curá-los, diz respeito a todos aqueles que estão engajados em propagar o evangelho de Cristo. Todos aqueles que pregam o evangelho, todos aqueles que evangelizam, seja local, seja na cidade, seja em outro país como missionário. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus Cristo, ele subiu aos céus e ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E que os discípulos, a partir daí, eles foram pregar o evangelho. E que o Senhor Jesus, que está no trono da glória, ele cooperava com os apóstolos e com os discípulos, manifestando sinais e prodígios. Entre eles, os discípulos impunham as mãos e os enfermos eram curados. Mas há um propósito para isso, e nós lemos na palavra do Senhor, que é para confirmar a palavra. Não há, meus irmãos, missão mais gloriosa do que anunciar o evangelho de Cristo. Não há missão mais gloriosa do que ir lá no mundo, em meio aos perdidos, e falar de um Salvador que morreu na cruz e por isso eles podem ser reconciliados. E nós vemos através desta palavra que não há proteção, que não há manifestação maior do que há com aqueles que estão lá fora ministrando o evangelho de Cristo. E nós, meus irmãos, precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é ir por todo mundo, seja na rua de trás, seja no seu vizinho, seja na cidade do lado, seja no país do outro lado do mundo, e pregar este evangelho. E fazendo isso, promessa do Senhor: estes sinais te acompanharão, e curas acontecerão, ao impor as mãos sobre o enfermo, sobre o paralítico, sobre o cego, sobre o coxo, eles serão curados, para que a mensagem do evangelho seja confirmada e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, nós falamos aqui acerca da imposição de mãos para invocar bênção sobre outras pessoas, cujo exemplo que extraímos da palavra são as crianças, que são apresentadas, impondo-lhes as mãos, invoca-se as bênçãos do Senhor sobre o pequenino e a pequenina no nome de Jesus. Nós vimos aqui a imposição de mãos para ministrar o batismo com o Espírito Santo, mas não encontramos uma instrução clara, uma ordenança para fazermos, mas esteja sensível à voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo lhe ordenar para impor as mãos, vá e imponha, tenha fé. E nós temos a instrução de todos nós cristãos, diariamente, buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, falando com salmos, cantando hinos e canções espirituais que venham do nosso coração, e exalte ao Senhor, e dando graças em todas as coisas. E nós vimos aqui a imposição de mãos, para comissionar, para autorizar um cristão a cumprir um serviço específico ou a desempenhar um ministério.
cuja responsabilidade é dos líderes da igreja. Mas nós precisamos conhecer, nós precisamos ter o discernimento, aleluia. E nós vimos aqui a imposição de mãos para ministrar cura ao enfermo, cuja aplicabilidade é principalmente para aqueles que estão lá fora, ministrando o evangelho do Senhor, que ao porem a mão sobre o enfermo, Cristo Jesus operará a cura para a glória do nome dele e confirmação do evangelho glorioso. Aleluia. E lembremos, meus irmãos, este poder não está em nós, este poder não está em nossas mãos, mas este poder pertence a Jesus Cristo, e Ele opera pelo Seu Espírito Santo que habita em nós. Nós somos apenas um canal pelo qual as bênçãos fluem e alcançam o seu destino. Seja um irmão, seja um enfermo que está lá fora perecendo. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração, que o Espírito Santo continue a falar no íntimo, a cada um de vocês, meus irmãos. Aleluia. Eu convido os irmãos para se colocarem de pé. Aleluia. Para fazermos a oração da fé. Neste momento, meus irmãos, apresente diante do Senhor a sua vida, a do seu irmão, da sua família. E tenha fé, porque a oração é da fé. De nada adianta orarmos se não tivermos fé. Aleluia. E creia que o Senhor operará na sua vida e da sua família. Amém? Pai Santo, Deus amado, louvado seja o Teu nome. Graças e glórias damos a Ti, Senhor, por mais esta noite, este culto ao Senhor, onde podemos, Senhor, ouvir a Tua voz, através dos louvores, através das ministrações e da Tua palavra. Eis aqui a Tua igreja amada, Pai, clamando e suplicando ao Senhor, acerca das suas necessidades. Pai, em nome de Jesus, opera cura neste lugar. Pai, em nome de Jesus, visita famílias, Pai, que estão bagunçadas, que estão sofrendo, Pai. Pai, em nome de Jesus, visita a área espiritual, a área sentimental, a área material. Entra com a Tua providência nos negócios do Teu servo e da Tua serva, Pai. Confirma o ministério, o chamado que o Senhor tem na vida de cada um neste lugar. Abençoe a todos nós, Senhor. Nos leve em segurança, assim como o Senhor nos trouxe, Pai. E nós Te agradecemos, certo da Tua providência e da Tua resposta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Exaltem ao Senhor. Aleluia. Antes de encerrarmos, eu gostaria de perguntar se há alguém em nosso meio que você não é cristão, que você carece da salvação, onde o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, e você ouviu isso na palavra, e hoje você tomou a decisão e quer entregar a sua vida ao Senhor. Há alguém neste lugar? Aleluia. Todos salvos, todos cristãos, para a glória do Senhor. Aleluia. Amém. Então só nos resta, estendam as vossas mãos, fechem os teus olhos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E todos dizem, aleluias. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.